Fala, massa atleticana, seja muito bem-vindo ao canal. A gente chega com um corte com muita informação do nosso Gão da Massa, com aí o Globo Esporte trazendo a provável escalação e toda a preparação do nosso Galo para esse jogo de logo mais. Então, sem mais delongas, bora tocar esse vídeo. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Ei, gente, boa tarde pra você. Chega mais Globo Esporte, tá no ar nessa quarta-feira com muito campeonato brasileiro. Hoje Cruzeiro e Atlético entram em campo no mesmo horário, 8 da noite. Daqui a pouco a gente vai ao vivo girar a nossa reportagem, novidade dos clubes. Atlético recebe o Bahia na Arena MRV e o Cruzeiro vai até Porto Alegre enfrentar o Grêmio Tricolor Gaúcho. Pra gente falar do Atlético, que recebe o Bahia às 8 da noite também, jogo com transmissão no Premier, na Arena MRV. Um jogo que é pra afastar, né? A zica de desgarrar ali da zona de rebaixamento. Vamos pro palco do jogo de hoje à noite. Arena MRV, Giovana Pires está do lado de dentro, por enquanto vazio. Como é que é a expectativa de público pra hoje, Giovana? O povo vai lotar o estádio ou tá guardando um dinheirinho pra viajar pra Assunção na final da Sul-Americana? Boa tarde pra você, amiga. Acho que estão guardando esse dinheirinho, viu, Maurício? Muito boa tarde para você também, para todo mundo que acompanha a gente aqui no Globo Esporte. A previsão não é das melhores. O Atlético até chegou a fazer uma promoção de ingressos para sócios para dar uma turbinada nessa venda, mas de acordo com o clube, 18 mil ingressos já foram vendidos até o momento. E olha que a partida é muito importante para o Atlético. Como você destacou, o time quer realmente se distanciar ao máximo, resolver essa situação. Está cada vez mais distante do Z4, mas ainda não se livrou totalmente da zona de rebaixamento. Então quer resolver essa situação logo, até porque no fim do mês tem a grande decisão da Sul-Americana. Sobre o time, o técnico Jorge Sampaoli cumpre suspensão, foi expulso contra o Internacional, então a gente não vai ver ele agitado na beira do campo. Quem vai cumprir a função é o auxiliar Diogo Alves. O zagueiro Vitor Hugo cumpre suspensão também, foi expulso contra o Inter, mas também já não ia poder participar porque está no Galo emprestado pelo Bahia, então também fica de fora dessa partida. Guilherme Arana e Gustavo Scarpa estão de volta depois que a dupla cumpriu suspensão, e a expectativa até de que essa dupla volte também a ser titular da equipe. Agora fica a dúvida, será que o Hulk vai ou não voltar para o time titular? Foi titular, na verdade, contra o Inter. Será que vai continuar sendo titular do técnico Sampaoli? Daqui a pouco a gente vai mostrar o campinho, né, Maurício? Vamos mostrar agora, porque a Giovana atualizou as informações do Atlético. Obrigado, amiga, bom trabalho pra você. Campinho na tela, hoje do Diogo Alves Mesquita, auxiliar técnico do Sampaoli, que não comanda o time porque tá suspenso. É isso, ó, Guilherme Arana volta na esquerda, Scarpa na direita, o Juan Tressoldi entra na vaga do Vitor Hugo, que a Giovana falou, tá suspenso. No ataque, Globoesporte.com, o nosso GE.globo tá apostando na dupla de ataque com o Dudu e Rony e o Hulk no banco. Esse aqui tá garantido. Everson, goleiro tá pegando muito, foi o herói do jogo contra o Internacional e tá buscando um recorde que é só pros paredões. Terminar o jogo com o gol vazio, com a rede intacta. É o objetivo de qualquer goleiro. Agora, imagina fazer isso por 100 vezes numa mesma competição. Espalma, Everson! Como se estica para tomar conta do gol, Everson! Everson já fez 99 jogos sem ser vazado no Brasileirão, 72 deles pelo Galo. E pode completar o 100º hoje à noite contra o Bahia. Com a camisa do Galo é o meu melhor ano, esse ano 2025, venho trabalhando muito. Números que colocam Everson no top 10 de goleiros com mais jogos sem sofrer gols na história do Brasileirão. No final de semana, Everson segurou o 0-0 com o Inter. Na última partida em casa do Brasileirão, ajudou a garantir a vitória por 1-0 contra o Ceará. Everson faz a defesa! Pude ser uma peça importante durante o jogo, não tomando gol, fazendo 2 defesas importantes. São 61 jogos na temporada. Em 27 não sofreu gols. É um dos grandes responsáveis pelo time estar na final da Copa Sul-Americana. Obviamente, um título internacional, ele te coloca ainda mais no hall de grandes atletas do clube, de grandes vencedores. Sempre que surge o assunto Everson, vem uma dúvida. Pode falar a verdade, você em casa já está até fazendo a comparação. Everson ou Vitor? Um é campeão brasileiro da Copa do Brasil e possivelmente de uma Sul-Americana. O outro ganhou também uma Copa do Brasil e uma Libertadores. No pódio dos goleiros da história do Galo,
Qual o lugar do Everson? Entre ele e o Vitor, eu tô mais o Everson. Vitor por história, né? Por os títulos que o Vitor conquistou. Não tem resposta errada para essa pergunta, né? Além dos títulos, Vitor não levou gol em 143 jogos, contra 141 do Everson, contando todas as competições. Para mim, o Vitor é o grande símbolo quando eu penso em goleiro do Atlético, símbolo de uma transformação. Mas o Everson ainda tem caminho para percorrer para, de repente, ultrapassar o Vitor. O Vitor, por tudo que ele viveu no Galo, ele talvez seja aí esse grande goleiro que vestiu a camisa do Atlético Mineiro. Mas e se o Everson levar a Sul-Americana? Aí pesa um pouquinho, mas a Libertadores ainda o Vitor ganhou ela pra gente, literalmente naquele pênalti que ele defendeu. São goleiros que estão fazendo história no Atlético, né? Cada um tem a sua. E um sabe reconhecer o outro. O Santo, a gente já tem um Santo aqui que é o maior goleiro da história do clube. Para mim, hoje o Everson já é um dos maiores goleiros da história do Atlético, sem dúvida. Por tudo que ele vem fazendo, pelas conquistas. Everson é o nome do paredão! Talvez a escolha mais sábia seja a do seu Antônio. Na época do João Leite era o João Leite, né? Agora na época do Everson é o Everson, né? E o do Vitor o São Vitor, né? A disputa é boa demais. Sorte dos atleticanos. Breno Galante, pergunta difícil que eu vou te fazer agora, eu sei que você vai ficar extremamente desconfortável, mas o que esperar desse Atlético logo mais contra o Bahia? 3 pontos. Nada mais do que isso hoje, mais importante então, do que tudo. Hein, Breno? Porque aí você atinge ali 40 pontos, você pode projetar até antes da Sul-Americana, com a mudança que houve no calendário aí. Eu acho que o Atlético consegue chegar ali, estão falando em 42, 43 pontos para poder ficar livre, né, desse fantasma do rebaixamento. Hoje o Atlético tem 1,9% de chance de ser rebaixado, mas eu acho que não vai, isso aí esquece. Mas hoje uma vitória te dá ali um respiro, aí você vai no final de semana para Pernambuco para jogar contra o Sport, também tem grandes oportunidades de conseguir um resultado, mas é importantíssima a vitória hoje, fazer o dever de casa. Depois você ainda joga contra o Fortaleza aqui em casa, antes da Sul-Americana. Eu acho que essa mudança na tabela também já deu uma ajuda no Atlético, né? Você vai ter uma semana para poder dar uma descansada. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar em arte. Vai mostrar? Vai mostrar. Pois é, para dar uma descansada para essa final. Então hoje eu espero isso. E com o retorno do Arana e do Scarpa, eu espero um time, né, bem mais forte, um time vibrante. Agora, torcer para a torcida, né, dar uma animada aí, né, HG, porque ainda tá devagar o movimento, o Atlético soltou o voucher de 50% ontem. Quantos vendidos né? até agora? Cara, até ontem à noite tinha 11 mil, eu tentei pegar a informação aqui, ainda não recebi da parcial de hoje, né, mas ainda é muito pouco, se tratando da torcida do Atlético, de Arena MRV, de um jogo importante como esse, um horário bom, 8 horas da noite, com o retorno do Arana e do Scarpa, como eu disse aqui. Acho até que o Sampaoli pode fazer um time bem parecido com o que a gente viu lá no Sul. Você acha que não? Eu acho que não. Eu acho não vai ter o Vitor Hugo, né? Eu acho que para esse jogo de hoje, esse entendimento da tabela, eu acho que pegou jogadores e pegou também treinador. Isso que você falou, Breno, o de dar uma tranquilidade, os 3 pontos de hoje. Os 3 pontos de hoje podem gerar uma tranquilidade pensando os próximos jogos que o Atlético terá até chegar à grande decisão da Copa Sul-Americana. Então vamos pensar o seguinte, quando eu penso num Atlético, vou falar de novo, o esticar a corda é tentar colocar o melhor que o Sampaoli encontrou. O Sampaoli encontrou um time, concordamos? Ele encontrou. Sim, uma base sim. Encontrou, sim. Ele encontrou um time, uma base, um encaixe num time. E esse time passa muito pelo que ele tem na frente. Ele ter Scarpa, ele ter Bernard, ele ter Rony e ele ter Dudu. Concordamos? Sim. Concordamos. Então, esses caras, hoje, eles precisam jogar. Precisam. Esses jogadores eu não deixaria de fora num jogo tão importante, com um adversário tão difícil quanto é o Bahia. Para você dosar alguns atletas. Eu entendo quando vocês colocam, Elton, esse negócio do esticar a corda, o esticar a corda para mim é os seus principais nomes, o máximo que você puder utilizar para conquistar pontos antes da partida contra o Lanús, eu sou a favor. E daqui a pouquinho a gente vai mostrar a arte na tela,
mostrando como ficaram os jogos do Atlético. Muitas pessoas perguntando assim, por que só o Atlético conseguiu ter uma semana... já tá aí na tela? Tá na tela. Tá na tela pra gente. Por que só o Atlético conseguiu... Tá faltando um jogo aqui, gente. Qual tá faltando? O Atlético vai jogar dia 16. O Atlético joga dia 16. Deixa eu pegar a tabela Contra o Bragantino, dia 16. É 16 contra o Bragantino aqui, o André. Atlético tem um jogo dia 16. O jogo contra o Palmeiras, que seria no dia 19, não vai ser mais. Então, vamos lá. Dia 16, o Atlético vai jogar contra o Bragantino. Daqui a pouquinho a arte vai voltar, mas vai ficar da seguinte forma. O Atlético vai na data FIFA, onde grande parte dos times do futebol brasileiro não vão atuar. O Atlético vai atuar no dia 12 contra o Fortaleza, aqui na Arena MRV, e depois no dia 16, que também faz parte ainda da data FIFA, contra a equipe do Bragantino, jogando fora de casa. Aí ele terá o 17, o 18, o 19, o 20, o 21 e vai jogar no dia 22 contra a equipe do Lanús. É por esse motivo, nas mudanças que foram feitas na tabela, tanto para Atlético, Flamengo e Palmeiras, precisaram de acontecer isso. E o Atlético não tem jogo na semana, que foi jogado o jogo do Palmeiras para o dia 3 de dezembro, é por causa desse motivo que o Atlético não tem um outro jogo, porque a outra opção seria o dia 18 ou 19 para ter o jogo do Palmeiras contra o Atlético. Então é por esse motivo que o Atlético não terá esse jogo durante a semana do confronto. Quando a arte aparecer ali, vai mostrar qual a importância do jogo de hoje, porque se a gente pensar no Atlético na classificação, eu acho que essa tabela ela foi importante nessa mudança para o Atlético, mas desde que o Atlético, antes da Sul-Americana, garanta os pontos. Porque por isso que tem depois, que usar. Aí vamos lá. Os jogos depois ficaram bem complicados, porque quando você vê que você vai pegar Flamengo, Palmeiras, Fortaleza fora, Flamengo e Palmeiras Vasco, brigando pelo título. E Vasco, são 4 jogos dificílimos na volta da Sul-Americana. E aí você sabe, volta da Sul-Americana tem aquele negócio, se for campeão, ressaca de título, não sei o quê, aquela coisa toda. Então eu espero que realmente o Atlético aproveite esses jogos antes da Sul-Americana, faça os pontos. É provável, claro, que o Atlético vença o Bahia hoje, pode vencer o Sport lá, vencer o Fortaleza. Nós estamos falando aí de 9 pontos que são bem prováveis se o Atlético aí conseguir ficar totalmente livre matematicamente. Tem que ser o objetivo. Por isso que o torcedor tem que entender a importância do jogo de hoje contra o Bahia. Ô Breno, só mais uma colocação sobre o que a gente imagina que vão acontecer nesses jogos do Atlético, né? O Atlético tem então o jogo de hoje, que é fundamental para o Atlético. Muito importante, é a busca pelos 3 pontos. Depois ele tem o jogo do Sport, que é no domingo, né? O jogo no sábado. O jogo no sábado, isso. O jogo no sábado, mais um jogo fundamental para o Atlético ter foco, ter entrega. E isso que você me cutucou aqui, HG. Esticar a corda. São jogos que precisam do máximo de jogador preparado para buscar os pontos pelo Atlético. Pronto, o jogo contra o Sport. Depois vem o jogo contra o Fortaleza. Também aqui. Então é mais um jogo para o Atlético em busca dos 3 pontos e conseguir essa pontuação. Só para entregar para o Thiago, o jogo contra o Flamengo, no dia 25, é pós-competição sul-americana. O jogo contra o Lanús é no dia 25. Será o último jogo do Flamengo antes do embarque para a decisão da Libertadores. Dia 25 do 11. Eu imagino, é um achismo meu, que o Flamengo, independente da situação dele de campeonato brasileiro, vai segurar vários atletas. Terça-feira. É uma terça-feira. Deixa eu te perguntar um negócio. Ele vai segurar alguns atletas. O Atlético não tem nenhum jogo entre a semana do dia 16 e a semana do dia 22. O dia 16 até o 22 ele tá limpo. O dia 16, então o Atlético tem uma semana inteira. Ele joga 16 contra o Bragantino. 16 é domingo. 16 é domingo. Cara, ele joga domingo e só joga no sábado. Eu até acho. E os jogos contra Fortaleza e Sport serão antes. Isso. Que ontem mexeu a tabela inteira. Isso. Mas é isso. O pessoal do Vitória ficou pistola lá. Mas com razão. Com razão. Com razão. Posso, assim, eu tenho uma projeção até... Ela, na verdade, ela é tão otimista quanto a do Breno. Porque eu não acho que o jogo de hoje seja um jogo assim... o Atlético já compute os 3 pontos. Não, de maneira nenhuma. Os jogos contra Sport, Fortaleza e Red Bull Bragantino, eu acho que o Atlético vai
vai brocar. Se garantir aí, Garante. né? E assim, com certa tranquilidade até. O Vitória alega que o Atlético poderá entrar em campo com o time reserva, que isso pode prejudicar, mexer no campeonato. Isso acontece também com outros times e tal. Não, um dos questionamentos que eles fizeram também foi nessa mexida da tabela. A preocupação deles... Depois da Sul-Americana a preocupação deles era do Atlético utilizar um time reserva contra o Bragantino. Contra o Bragantino. O Atlético não vai usar time reserva. Não vai. Eu acho que não vai, não. Peraí. Se o Atlético ganha hoje do Bahia. Não. Se chegar garantido. Ganha do Sport, ganha do Fortaleza, acabou. Sim. O Campeonato Brasileiro acabou. Se garante. Aí é poupar contra o Bragantino mesmo. Mas aí, cara, que é o seguinte, eu não teria essa certeza que você tem, não. Mas aí, veja bem. Se ganha os próximos 3, acabou. Eu até entendo que a reclamação deles tem fundamento, pode reclamar. Mas, cara, desculpa. Né? Quem colocou o Vitória nessa situação não é o Atlético. Não foi uma alteração, de tabela não. E nem o Atlético. E o Vitória não pode ficar dependendo dos outros, tem que depender dele. É ele que se vira, ganha do Inter lá hoje. Ganha do Inter hoje. Pronto. Porque ele tem um jogo a mais, ganha do Inter e vai se garantindo dentro de campo. Né? Não é correto, assim, ainda assim, independente da argumentação do Vitória, é a tabela sendo ferida mais uma vez. Sim, valor. E a gente sabe que não há o mesmo peso para alguns quando necessitam de trocas. Nem estou falando do Atlético em questão. A gente sabe muito bem qual que é o time. Por que está acontecendo isso aí? Por causa do Palmeiras. Todo mundo sabe por que está acontecendo essa questão. Então, só deixar bem claro. Veja bem, nem eu estou chancelando que sempre que há esse tipo de movimentação está correto. O que eu estou dizendo é que se o Vitória, por exemplo, cair, o Vitória não pode colocar, direcionar para a queda essa mudança de tabela. Não pode. Né? Aí é outra Agora, coisa. eu sempre venho falando que, mas como tem colega meu de imprensa que trabalhou comigo, que brigava quando eu dizia isso. Futebol não se ganha só dentro de campo. Não. É sim, time bom, bem treinado, organizado. Não é, cara. Não é e nem nunca será. O cara que briga com isso está negando os próprios depois fatos. eu vou te contar quem é. Ô, HG, xarope do cacete. 18 mil ingressos vendidos até agora. 18 mil ingressos. Vai ter uns 20 mil logo mais. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe pra vocês aí, primeiro com o Globo Esporte, pra fechar o vídeo aí, os donos da bola, falando muito desse jogo de logo mais, jogo muito importante para o Atlético, precisa dessa vitória, é imprescindível. Claro que não é um jogo fácil, ninguém tá falando aqui que é um jogo fácil. Mas por ser dentro de casa, a gente sabe que o Bahia é um bom time, mas a gente precisa dessa vitória, a gente acredita na vitória do Galo, com esse crescimento que está acontecendo cada dia com o Sampaoli, porque, como foi falado muito aí sobre as datas, o Galo precisa pegar aquela última semana ali e só focar na Sul-Americana, só focar na final. Então é por isso que o Breno, o Thiago, falando muito aí sobre isso, que a gente precisa de uma vitória hoje. Não é nem só querer, é precisar. Para a gente conseguir se equilibrar, chegar na final sem preocupações no Brasileiro. Então só isso já muda demais o aspecto. O Galo chegando na final, tranquilo no Brasileiro, sem correr mais risco nenhum, cara, muda de patamar. A gente fica muito mais tranquilo para poder focar lá. Então, a gente trouxe aí a provável escalação com o Globo Esporte, lembrando que essa é uma provável escalação, tá? Uma escalação feita pela mídia. Por quê? A escalação oficial só sai 1 hora antes, então a gente fica na expectativa aí se talvez a mídia acertou a escalação ou não. Então a gente fica até mais tarde esperando a escalação oficial, e se Deus quiser, logo mais eu venho aqui fazer um vídeo de um pós-jogo de uma grande vitória do nosso Galão da Massa. Então eu quero saber de você que acompanhou o vídeo até o final, qual é a sua opinião sobre tudo que foi falado, o que você concorda, o que você discorda, deixa aí nos comentários. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Jornal do Galo, e deixe seu like que ajuda demais esse vídeo chegar para muito mais atleticanos. Valeu, rapaziada, um grande abraço.